continuação da leitura do livro Frankenstein, de Mary Shelley. Carta 2. A Senhora Saville, Inglaterra. Arcangel, 28 de março de 1700 e... Não temos a referência da data, que era comum na época. Com que lentidão o tempo passa aqui, rodeado como estou de frio e neve. Apesar disso, um segundo passo está dado em direção ao meu empreendimento. Aluguei um navio e estou ocupado em reunir meus marinheiros. Aqueles que já engajei parecem ser homens nos quais posso confiar e certamente possuem intrépida coragem. Mas tenho uma necessidade que jamais consegui satisfazer e sinto agora a ausência de seu objeto como um mal severíssimo. Eu não tenho amigos. Margaret, quando estiver ardendo com entusiasmo de sucesso, não haverá ninguém para participar da minha alegria. Se for assaltado pela decepção, ninguém se esforçará por me amparar no desânimo. Confiarei meus pensamentos ao papel, é verdade, mas trata-se de um meio pobre para uma comunicação do sentimento. Eu desejo a companhia de um homem que possa simpatizar comigo. Isso aí, nesse caso, é uma paráfrase do Joseph Pearce, um homem que possa compartilhar meus sentimentos, um homem cujo temperamento ou cujas inclinações estejam em harmonia com os meus. A palavra sympathize, simpatizar e de suas derivações aparecem mais de 35 vezes em Frankenstein. Joseph Pearce esclarece que se trata da linguagem característica do movimento sentimental do século XVIII. Na época, sentimental não era uma palavra era uma palavra pejorativa, mas uma reação contra a frieza do racionalismo. Sentimental não era pejorativo, mas era uma reação contra a frieza do racionalismo. Ser sentimental era considerado prova de um coração sensível. Embora por vezes outros termos, como solidarizar-se, traduzam melhor para o português contemporâneo a noção expressa pelo termo inglês, devido à importância histórica do conceito, manteremos sempre a tradução simpatizar. Mas tem uma... deixa eu continuar então. Vamos lá, isso foi só um adendo. Cujos olhos respondam aos meus. Você pode me considerar romântico, minha querida irmã, mas eu sinto amargamente a necessidade de um amigo. Eu não tenho ninguém próximo a mim, que seja gentil, posto que corajoso, de posse de uma mente cultivada tanto quanto capaz, cujos gostos sejam como os meus, para provar ou corrigir meus planos. Como um amigo, assim repararia os defeitos do seu pobre irmão. Sou demasiado ardente na execução e demasiado impaciente com as dificuldades, mas um mal ainda maior para mim é que eu seja autodidata. Nos primeiros 14 anos da minha vida eu corria à solta em belo campo aberto e não li nada além dos livros de viagem do tio Thomas. Nessa idade, tomei conhecimento dos poetas célebres do nosso próprio país, mas foi só quando já não estava mais em meu poder extrair dessa convicção seus benefícios mais importantes que eu percebi a necessidade de conhecer mais línguas além daquela do nosso país natal. Eu tenho agora 28 anos e sou, na realidade, mais iletrada do que muitos meninos de escola de 15 anos. É verdade que eu refleti mais e que meus devaneios são mais vastos e magníficos, mas eles carecem daquilo que os pintores chamam de perspectiva. Então, eu preciso imensamente de um amigo que seja sensível o suficiente para não me desprezar considerando-me romântico e tenha afeição suficiente por mim para se empenhar em regular a minha mente. Bem, essas queixas são inúteis, certamente eu não encontrarei nenhum amigo no oceano largo, nem mesmo aqui em Arcangel, entre mercadores e homens do mar. Apesar disso, alguns sentimentos alheios à escória da natureza humana batem mesmo nesses peitos toscos. Meu tenente, por exemplo, é um homem de maravilhosa coragem e indústria, que deseja furiosamente a glória. É um inglês e, em meio aos preconceitos nacionais e profissionais que não foram atenuados pela educação, retém alguns dos mais nobres dons da humanidade. Eu o conheci a bordo de um baleeiro. Ao descobrir que não estava empregado na cidade, com facilidade engajei-o para assistir na minha empreitada. O mestre é uma pessoa de temperamento excelente e digno de nota do navio, para sua gentileza e de suavidade com que mantém a disciplina. É de fato de uma natureza tão afável que não caça, diversão favorita em quase única por aqui, porque não suporta derramar sangue. É ademais heroicamente generoso. Alguns anos atrás ele amou uma jovem dama russa de moderada fortuna e depois que ela acumulara uma soma considerável em espólio, o pai da moça consentiu no casamento. Ele viu a amada uma vez antes da cerimônia por ocorrer, mas ela estava banhada em lágrimas e, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe que a poupasse.
confessando ao mesmo tempo que amava outro, mas que este era pobre e que o pai dela nunca consentiria a união. Meu generoso amigo tranquilizou a suplicante e, ao ser informado do nome do amado dela, de imediato abandonou seu propósito. Já comprara com dinheiro uma fazenda na qual planejara passar o restante da sua vida, mas concedeu tudo ao rival, junto com o resto do dinheiro com que pretendia comprar gado. Então solicitou-lhe próprio ao pai da jovem que consentisse o casamento dela com o amado, mas o velho recusou firmemente, acreditando ter uma dívida de honra com o meu amigo, ao qual, quando viu o pai irredutível, deixou o país e não regressou, até ouvir que sua antiga amada havia, sim, se casado de acordo com a própria vontade. Que sujeito nobre, você exclamará. Assim o é. Mas a verdade é que ele passou a vida inteira a bordo e não tem ideia de praticamente nada além da corda e do ovém. Mas não suponha que, como me queixo um pouco, ou como sou capaz de conceber para minha faina, uma consolação que talvez nunca conheça, eu esteja hesitando nas minhas resoluções. Estas estão tão determinadas quanto o destino e a minha viagem só está atrasada agora, até que o tempo permita o embarque. O inverno foi extremamente severo, mas a primavera parece ter chegado extraordinariamente cedo. Traz boas promessas, de modo que talvez eu possa zarpar antes do esperado. Eu não farei nada de modo precipitado. Você me conhece o suficiente para confiar que eu terei prudência e consideração sempre que a segurança de outros estiver aos meus cuidados. Eu não sou capaz de descrever as minhas sensações à perspectiva próxima da minha empreitada. É impossível lhe comunicar uma ideia de sensação tremulante, meio prazerosa e meio temível, com que me preparo para partir. Eu sigo para regiões inexploradas, ao lar de névoa e neve, mas não matarei nenhum albatroz. Portanto, não se preocupe com a minha segurança. Será que a verei outra vez? Depois de cruzar mares imensos e retomar pelo cabo mais ao sul da África ou da América? Eu não ouso esperar esse sucesso. Contudo, não suporto olhar para o reverso do quadro. Continue a me escrever e ideia em toda a oportunidade. Talvez eu receba suas cartas, embora a chance seja bem remota, nas ocasiões em que mais precise delas para me levar o ânimo. Amo-a com muita ternura. Lembre-se de mim com afeição, caso nunca mais ouça falar de mim de novo. Seu afetuoso irmão, Robert Walton.